Blaise Pascal nos ensina que a razão dirige-nos muito mais imperiosamente que um tirano. O último passo da razão é reconhecer a existência de uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Em geral, persuadimos-nos com as razões que em nós próprios encontramos do que as que nos vêm da inteligência de outro. E Voltaire arremata com a reflexão de que os preconceitos são a razão dos imbecis. No entanto, a raça é a pedra angular sobre a qual repousa o equilíbrio de todas as razões deste planeta. Pense nisto. Antônio Bento de Souza e Castro e o seu jornal A Redenção. E disse o Redentor a Antônio Bento: quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando nu me vestistes, andarilho me abrigastes, doente me curastes e preso fostes me ver. E Antônio Bento disse: ó Redentor. E o Redentor repetiu: quando fizestes um desses mais flagelados, mais doentes, mais torturados, mais sofridos, fizestes ao Redentor e fizestes a Deus também. Virou à direita o Redentor e disse aos outros magistrados que se apegam ao formalismo legal e aos jornalistas que se debruçam apenas aos textos: quando tive fome, não me destes de comer. Quando tive sede, não me destes de beber. Quando nu, não me vestistes. Quando andarilho, não me abrigastes. Quando doente, não me curastes. Quando preso, não fostes me ver. E os juristas, grandes jornalistas, jurisconsultos e doutores da lei disseram: mas quando foi Redentor que não vos servimos? Em verdade vos disse o Redentor. Em verdade vos digo, quando não fizestes a um desses mais pobrezinhos, mais necessitados, mais flagelados, a mim não fizestes, a Deus não fizestes também. Os da esquerda herdarão a vida eterna, e os da direita, malditos, arderão no enxofre e no fogo do inferno. Antônio Bento fez justiça empírica. O que fizermos aqui será pouco de falar sobre o grande abolicionista. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro. Ele é bisneto direto de Antônio Bento de Souza e Castro, para conversarmos sobre o heróico abolicionista da província de São Paulo, filho de Dr. Bento de Souza e Castro e de Dona Hebe Muniz de Souza e Castro. Tem 66 anos, é casado, bacharel em economia e em direito e é ainda empresário. Estará conosco também o eminente e culto doutor Fernando Jorge, que é jornalista, escritor, historiador, biógrafo, crítico literário, dicionarista e enciclopedista brasileiro. Graduado em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, recebeu os prêmios Jabuti da Câmara Brasileira do Livro e CLIO da Academia Paulista de História. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu vou fazer uma pequena consideração a respeito da abolição da escravatura, da Lei Áurea. Então eu vou dizer aqui ao telespectador, para que ele também saiba que nós vamos prestar uma homenagem ao excelente doutor Antônio. Por que esta homenagem? Porque ele foi um dos maiores homens, não é, do século XIX, não é? E ele ajudou muito os escravos. E nós vamos saber disso com o bisneto que está aqui, doutor Luiz.
No início da colonização do Brasil, século XVI, não havia no Brasil trabalhadores para a realização de trabalhos manuais pesados. Os portugueses colonizadores tentaram usar o trabalho indígena nas lavouras. A escravidão indígena não pôde ser levada adiante, pois os religiosos católicos se posicionaram em defesa dos índios, condenando sua escravidão. Logo, os colonizadores buscaram uma outra alternativa. Eles buscaram negros da África para submetê-los à força ao trabalho escravo em sua colônia. Foi neste contexto que começou a entrada dos escravos no Brasil. Os negros africanos trazidos da África eram transportados nos porões dos navios negreiros. Muitos morreram durante a viagem. Eram tratados de forma cruel e muitas vezes violenta. Entretanto, o processo de libertação dos escravos e o fim da escravidão ocorreu na segunda metade do século XIX, surgindo o movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. 21 anos mais tarde, em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Esta norma legal tornava livres os filhos de escravos que nascessem a partir da decretação da lei. No ano de 1885, foi promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas deste período e também Antônio Bento de Souza e Castro, que nasceu em São Paulo a 17 de fevereiro de 1843 e morreu em 8 de dezembro de 1898, Dia da Justiça. Foi promotor público, juiz e abolicionista brasileiro. Esta lei foi assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Abolia de vez a escravidão em nosso país. Tudo isto é correto? Pergunto primeiro a você, depois ao historiador, o grande historiador que nós temos presente aqui, Sim. Dr. Fernando. Sim, é correto. Parte disso é verdadeiro, é correto, entendeu? Mas a história não se resume a só isso, né? Não. Entendeu? Não. Quanto à homenagem que nós estamos prestando ao seu bisavô, ela tem uma outra conotação. Porque, veja, ô Luiz, este programa Direito e Justiça em Foco, e inclusive eu trago aqui uma das enciclopédias brasileiras, que é o doutor Fernando Jorge, esse programa é dirigido a você, telespectador, à sociedade, para ter um conhecimento maior dos nossos heróis. Porque as homenagens que se fazem por aí, elas são tímidas, bastante tímidas. Nós vamos prestar uma grande homenagem a esse abolicionista do século XIX. Correto? Já está prestando. Muito bem. Já está prestando. Doutor Fernando. Realmente, e quem fez justiça agora a esse grande redentor da raça africana, Dr. Marco Antônio Ascul. Sim. Ele vai apresentar, já apresentou um projeto de lei para erguer um monumento em todas as praças públicas do Brasil em homenagem a Antônio Bento Souza e Castro. Porque se fala sempre de José do Patrocínio, Luiz Gama. Não resta dúvida que eles merecem a nossa admiração, o nosso respeito. Claro. Porque eles foram grandes abolicionistas. Mas o homem que uniu a palavra à ação foi Antônio Bento de Souza e Castro, cujo bisneto está aqui. E Antônio Bento de Souza e Castro, ele, influenciado por este livro do grande romancista popular Joaquim Manuel de Macedo, obra publicada em 1867, essa não é a primeira edição, é a segunda,
Ele, segundo me informou o Guilherme de Almeida, que foi eleito príncipe dos poetas brasileiros, ficou muito grato a mim, porque foi um dos líderes da campanha para o eleger príncipe, e ele me deu como presente essa obra que pertencia ao pai dele, o professor Estevão de Almeida, que era da Faculdade de Direito lá de São Francisco, onde o Antônio Bento estudou. O Estevão de Almeida foi amigo íntimo do Antônio Bento de Souza e Castro. E o Antônio Bento confessou a ele que esse livro o influenciou muito na sua campanha para libertar os escravos no Brasil. Ele ficou profundamente impressionado com as torturas que são descritas nessa obra do Joaquim Manuel de Macedo, que era um romancista famoso, segundo Reinaldo, autor daquele célebre romance A Moreninha. E o Joaquim Manuel de Macedo também foi deputado, professor, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, esse livro era adorado pelo Antônio Bento de Souza e Castro. Os livros influem decisivamente na mentalidade de várias pessoas, de vários homens ilustres. Basta citar o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, a Bíblia. É um livro que impulsionou de modo extraordinário o cristianismo. A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stower, um romance descrevendo as violências, as torturas, as arbitrariedades aos quais eram submetidos os negros nos Estados Unidos. E na época do Abraham Lincoln, durante a Guerra de Secessão, ou Guerra de Separação, entre 1860 e 1864. O próprio Lincoln chegou perto da Harriet Beecher Stower, que era uma mulher de baixa estatura, pequenina, e disse assim: a senhora causou toda essa revolução, toda essa guerra, porque o livro dela inflamou tanto aqueles que odiavam a escravidão nos Estados Unidos, que acendeu o pavio para deflagrar a guerra civil na pátria de Abraham Lincoln. Então, o Antônio Bento Souza e Castro, ele aliava a palavra à ação. O Luiz Gama, ele foi realmente um grande propagandista da abolição, mas não, como acentuou o doutor Marco Antônio Ascul, ele não teve o papel forte, enérgico, preponderante do Antônio Bento de Souza e Castro. Porque Antônio Bento de Souza e Castro, ele aliou a palavra dele, a pregação dele, à ação, dirigindo o grupo dos Caifazes, uma sociedade secreta a qual pertenciam vários membros da sociedade, Todas as camadas. funcionários públicos. Os Caifazes invadiam as fazendas e até por meio violento para tirar os escravos dessas fazendas, e sob a direção do Antônio Bento Souza e Castro, e esses escravos eram recolhidos na igreja Nossa Senhora dos Remédios, pelo Antônio Bento, e depois enviados ao quilombo de Jabaquara, em Santos. Se a princesa Isabel não tivesse libertado os escravos com aquela lei áurea, aqui em São Paulo, afirmo isto, não haveria mais nenhum escravo devido à ação do grande abolicionista Antônio Bento de Souza e Castro. Afirmo isto de forma enérgica, forte. Peremptória. Eu fico revoltado ao ver que nos livros de história do Brasil, por exemplo, nesse dicionário de história do Brasil, não há uma referência ao Antônio Bento. E o livro é bem feito. Os verbetes desse dicionário estão muito bem redigidos, bem documentados, mas é uma grande injustiça. Abrimos vários compêndios de história do Brasil e não há referência nenhuma ao Antônio Bento. Agora devemos isto ao doutor Marco Antônio Ascul, devido à sua iniciativa de apresentar um projeto de lei nesse sentido, e também ao seu bisneto, que está aqui nos prestigiando com a sua presença, a sua autoridade moral, um homem puro, idealista, que há 10 anos está pesquisando para escrever a biografia do seu bisavô. Muito bem, eu quero cumprimentar, então,
pela sua exposição precisa, autêntica, verdadeira. Não é? Eu quero cumprimentar o nobre advogado, doutor Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro, porque ele é também muito importante na nossa sociedade. Ele representa o avô. Eu conversei com ele antes de nós iniciarmos o programa e eu pude conhecer também alguma particularidade do Antônio Bento de Souza e Castro, que nós estamos homenageando hoje. Sabe, doutor Fernando Jorge, outro dia eu fiquei indignado porque ninguém se lembra de homenagear o Brasil no dia do seu descobrimento, 22 de abril de 1500. Todo dia, todo ano, 22 de abril, a gente pede para as autoridades constituídas prestar uma homenagem à pátria. E isto não acontece. Então, este programa hoje presta uma homenagem a esse nobre abolicionista, Antônio Bento de Souza e Castro. O que você tem a falar? Muito obrigado. Primeiro, eu tenho que agradecer a todos vocês, professor Fernando Jorge, desembargador Laércio Laurelli, o nosso amigo doutor Ascur. E está feliz, eu estou muito feliz com esse presente que vocês Muito bem, então você vai me dizer quem foi Antônio Bento de Souza Castro e suas origens, também família. Antônio Bento de Souza Castro é filho de Bento de Souza Castro, é um farmacêutico que chega aqui no Brasil por volta de 1808, junto com a família imperial, e ele vem para São Paulo, se estabelece em São Paulo. Ele escreveu um livro famoso, Elementos da Farmácia, porque ele era um químico e farmacêutico, e esse livro ele dedicou ao físico-mor da Ilha da Madeira e do Açores, Dr. João Antônio Vieira. Antônio Bento nasce em 1843 e entra para a Faculdade de Direito em 1964. Em 1968 ele se forma e o professor Fernando tem razão quando ele fala sobre esse livro que influenciou a vida de Antônio Bento, porque justamente em 1868, ele é promovido a promotor público de Botucatu, e ele já vai para Botucatu com esse espírito. E a saga dele começa justamente nesse período. Em 1967, ele é iniciado na loja Piratininga, ainda formado, e também pertence, doutor Fernando Jorge sabe, à Bucha. Então, duas pessoas que influenciaram foi Júlio Frank e esse livro que eu desconhecia. Joaquim Manuel de Macedo. Que influenciou a vida dele. Aí ele tem todo um percurso que sai de Botucatu, Limeira, vai para Paraibuna, ele é nomeado juiz. Naquela época o juiz ele era nomeado pelo imperador. As pessoas desconhecem isso. Era nomeado, mas era escolhido por uma autoridade local. Podia ser o presidente da província, que foi no caso dele, ou o presidente da Câmara, tudo isso. E aí ele vai para lá substituir já dois juízes que desistiram de lá, porque lá era uma cidade onde existia um conflito interno muito grande, desde do Tobias Aguiar, em 1842, que ele já se revolta contra o Império, uma série de coisas, e essa bagunça vem entre liberais, conservadores e republicanos. Antônio Bento chega nessa cidade com 29 anos e com essa responsabilidade, sendo juiz e delegado de polícia, as duas funções que ele ocupava. As duas funções. O que era natural da época. Essa é parte do início. Muito bem. O que Antônio Bento, por exemplo, representou no cenário nacional da segunda metade dos anos 1800?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em 1877, ele entra com pedido para extinguir a lei do açoite. 1877. Essa lei só foi extinta em 1886. 1886. 2 anos antes da abolição. 9 anos depois. Ele foi provedor da confraria Nossa Senhora do Rosário, depois a confraria provedor da Igreja dos Remédios, onde ele instalou a Redenção, que era um jornal, e esse jornal Redenção é uma homenagem, quando ele fez isso em 1877, o professor deve saber isso, foi uma homenagem à cidade que libertou a abolição, foi que aboliu a abolição no Ceará, uma cidade chamada Redenção. Isso todo mundo desconhece. Conforme nos explicou no prólogo o doutor Ascul. Isso. Em 1887, quando ele faz, ele homenageia essa cidade, entendeu? Então é a redenção por causa disso. É a redenção por causa disso. E por aí nós estamos conversando. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vocês me permitem, doutor Fernando Jorge e doutor Luiz, permite chamar um pequeno intervalo? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá, hoje irei falar sobre a empatia. E cultivar a empatia nas crianças é uma das habilidades mais importantes da vida. Empatia é a essência do que significa ser humano. É o que todo mundo precisa para conseguir agir de forma ética, ter bons relacionamentos e até para o sucesso profissional. E no que diz respeito especificamente às crianças, a empatia é o ponto-chave para prevenir bullying e outros tipos de crueldade. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, conseguir ver as coisas sob outra perspectiva e sensibilidade em relação ao próximo. E como nós, pais e mães, podemos cultivar a empatia nas crianças para que eles se tornem pessoas generosas e vivam em um mundo melhor. Para ajudar a desenvolver esta habilidade, eu irei sugerir uma dinâmica familiar muito simples. Pedir para a criança escolher 2 palavrinhas boas e ruins sobre ela mesma e assim por diante com cada membro da família. Com isso feito, cada um irá tentar transformar as suas palavras ruins em boas. Após isso, conversando entre si, verifique em que um pode ajudar o outro a melhorar. No próximo programa, continuarei a falar sobre esse assunto tão importante para o desenvolvimento do ser humano em geral, tanto adulto como criança. Obrigada! Retornamos. Hoje conversando com o bisneto de Antônio Bento de Souza e Castro, um excelente homem que ajudou o Brasil a favor dos escravos. Fernando Jorge, eu tenho aqui uma cadeira, que aliás você que nos presenteou para o programa. Nos presenteou, não totalmente, mas apenas para fazer o programa. O que você tem a falar desta cadeira? É o seguinte, essa cadeira tem quase 200 anos, 180 anos. Ela me foi presenteada pelo Guilherme de Almeida. Estava no escritório dele, situado na rua Barão de Itapetininga, perto da Praça da República. Uma vez eu olhei para ela assim, a primeira vez, e estranhei isso. Ô Guilherme, o que é isso aí, essa cadeira aí com 3 buracos? Ah, Fernando, essa cadeira pertencia ao meu pai, Estevão de Almeida. Era onde os escravos ficavam acorrentados. Ali em cima pelo pescoço, dos lados pelos pulsos, escravos de pequena estatura. E essa cadeira, o meu pai, que era amigo íntimo do Antônio Bento de Souza e Castro, queria dar a ele de presente, porque o Antônio Bento de Souza e Castro, segundo informou ao Estevão de Almeida, professor da Faculdade de Direito e pai do Guilherme de Almeida, pretendia
inaugurar em São Paulo o Museu da Liberdade. Sabia disso? Sabia. Sabia? E nesse museu ele ia colocar os instrumentos de tortura dos escravos. Por exemplo, esses aqui, pode mostrar aqui, ó, gargalheiras. Está aqui. E essa cadeira ia ficar no centro do museu, numa posição mais elevada, com uma descrição do próprio Antônio Bento, mostrando como que os escravos eram acorrentados nessa cadeira. E eu quero acrescentar também o seguinte, que essa gravura era para ser dada ao Antônio Bento pelo Estevão de Almeida. É um capitão do mato capturando um escravo fugido. Essa é do Rugendas, de um grande desenhista alemão que escreveu um livro clássico sobre o Brasil, Viagem Pitoresca ao Brasil. E essa gravura aqui, que mostra, do Debré, que mostra uma família com os escravos negros, e os escravos como se fossem cachorrinhos, alimentados como cachorrinhos. O Estevão de Almeida ia dar essa gravura de presente para Antônio Bento de Souza e Castro colocar no museu. E o Antônio Bento também viu essa aqui é uma cópia, também uma gravura de inspirado no Debré, que mostrava um escravo no tronco. E segundo me contou o Guilherme de Almeida, o amigo dele, o Antônio Bento de Souza e Castro, ficava fremindo de indignação, de fúria, de revolta ao ver essas gravuras. Ficava indignado. E ele queria inaugurar esse Museu da Liberdade e para levar a esse museu estudantes, advogados, todos aqueles que odiavam a tirania. Mas, infelizmente, o Antônio Bento de Souza e Castro faleceu antes que o Estevão de Almeida pudesse fazer isso. Muito bem. E eu gostaria até de fazer... O jornal o Globo é um grande jornal. É um jornal extraordinário. Deve muito, não apenas aos seus colunistas, mas também aos seus funcionários. Eu quero fazer uma pergunta aqui, com a sua permissão. Oh, por favor. Aqui para o nosso ilustre convidado. O jornal o Globo publicou essa reportagem, tem publicado sempre reportagem denunciando atos de racismo do Brasil. Essa é uma das inúmeras reportagens que publicou. O jornal O Globo é um jornal, na minha opinião, o jornal mais bem feito do Brasil, mais bem diagramado e o mais corajoso. E publicou também, o jornal O Globo, essa notícia da procuradora da República, Dodge, denunciando Bolsonaro ao Supremo por racismo. Está aqui no jornal O Globo. O jornal O Globo não oculta a verdade. Eu sou um leitor assíduo do jornal O Globo, admiro muito. Fui amigo do Emil Fará, que dirigia o jornal O Globo aqui em São Paulo, na Avenida São Luís. E eu quero proclamar aqui a isenção do jornal O Globo. É um jornal que eu admiro muito, porque apresenta sempre a verdade. Muito bem. É um jornal inimigo número 1 também do racismo. Apoiado. Muito bem, eu queria que você, em breves palavras, falasse sobre Memórias de Spencer Van Pree, sobre exatamente o que se passou na Universidade de São Paulo a respeito de uma homenagem que o nosso querido homenageado Antônio Bento fez. O senhor, que é um grande comunicador, eu vejo o senhor como comunicador, não como desembargador. Viu? Muito bem. Desculpe a minha franqueza. Muito bem. Para mim, o senhor é um grande comunicador. Quer que eu leia? Pode ler. Bom, eu vou ler um trecho. Em 28 de novembro daquele ano, foi o bacharelando receber o grau e deveria, conforme a praxe, subir a uma cadeira e agradecer aos dentes. Porém,
Ao lado de Facto e Acarrão e a Ramalho, declarado, porém, que quanto a Furtado não tinha que agradecer, ao que algumas pessoas que estavam na sala, provavelmente quintoanistas, deram apoiados. Furtado se retira com Ramalho e Carrão e não considera completo o ato. É isso mesmo. Quando um estudante na faculdade de Direito se formava, ele subia numa cadeira. Isso aconteceu com Antônio Bento. É um fato inédito que eu quero que Já passa suas mãos. dê de presente como para o nosso homenageado. Sim. Ele subia numa cadeira, o estudante subia na cadeira quando recebia o diploma de advogado e agradecia as lições que havia recebido dos mestres. O Antônio Bento, nesse ano, subiu numa cadeira e homenageou os seus dois professores, Carrão e Ramalho. Mas recusou-se a homenagear o Furtado, o professor dele. Por quê? Porque era prepotente, autoritário, violento. Isso mostra, de maneira eloquente, A coragem. que o Antônio Bento era um homem de personalidade forte, E corajoso. corajoso. E não queria bajular ninguém. Isso lhe custou um processo, não é verdade? Processo. E a perda do cargo de como promotor. Depois ele foi novamente. Isso. Mas ele perdeu o cargo nesse processo. Eu Vê acho que que foi o coisa. único que ele perdeu. Hein? É. Eu quero pedir desculpa porque, pela minha exaltação, eu tenho sangue muito quente. Sangue de árabe Ótimo. e de espanhol. E eu vibro quando eu falo. Eu Eu não sei ser frio. Agora eu vou querer saber do nosso querido doutor Luiz, que contribuição e de que forma o abolicionista deu ao país numa época em que predominava o escravagismo. Antônio Bento, a história dele é fantástica. Eu agora pesquisando, estudando, é fantástica. Ele dedicou a vida há 2 décadas, desde 1964, quando ele entra, 1864, até 1888, a vida dele é essa causa. Então, o percurso da vida dele passa a dedicação da vida dele, a tortura que os escravos sofriam, toda aquela barbaridade que a gente sabe. Ele fazia procissões com esses instrumentos que ele queria montar esse museu. Ele ia roubando, ou roubavam das fazendas, e ele juntava isso na Igreja dos Remédios. Na Igreja dos Remédios. Depois isso ia, sei lá, então lá era o centro. Então, a vida dele foi dedicada a isso. Extremamente, só isso. Ele fez só isso na vida dele. Desde como promotor até o final como juiz. E não como os outros dizem, que ele foi mandado embora a bem do serviço público. Mas as pessoas mentem muito. Ele não foi. Existia naquela época, como eu falei, ele era nomeado assim pelo imperador e tinha o quadriênio, você sabe disso melhor do que eu. Ele obedeceu aquilo e depois não foi mais nomeado, acabou e ele foi advogar. Bom, volta para São Paulo em 1877, para a Rua do Carmo, número 70, e começa a trabalhar por essa causa. A exercer a advocacia. Não sendo mais um juiz, não tinha mais nada oficial, ele tinha mais liberdade de atuar. Muito bem, vou fazer uma pergunta direta a você. É verdade que o Antônio Bento, seu bisavô, ele ajudava os escravos no sentido de dar de comer a eles, de proteger sobre também a asepsia e outras coisas mais? Sim. É verdade isso? Com a ajuda... Gostaria que você falasse para o telespectador. Com a ajuda da dona Benedita Amélia, que é a esposa dele. Então, ele tinha como se fosse uma escola, na própria tipografia do jornal, as pessoas que... A história é fantástica. Em 1887, quando ele lança o Redenção, ele faz uma publicação onde ele já fala: olha, vocês não se preocupem, os críticos, com os erros gramaticais, de pontuação, fala sobre isso tudo. Porque você sabe quem eram as pessoas que estavam treinando, que montavam aquilo? Eram os escravos, que eles aprendiam a ler, a escrever e depois a montar o jornal. Sim. Então eram eles que montavam e tinha erros ou não.
mas a visão dele era atingir o povo. Mas E o fato era verdadeiro. o fato era verdadeiro. É. Entendeu? Então, os erros gramaticais que depois, em 1898, com a morte dele, que o jornal Província de São Paulo faz uma declaração infeliz que ele era inculto, que ele era rude, que ele era isso, que era aquilo. A família inteira dele. Ele teve Fortunata, casou com Alexandre Thiollier. Você sabe. Serina de Souza Castro foi baronesa de Itapetininga e Tatuí. Clementino de Souza Castro foi juiz, promotor, juiz, seu colega do ministro do Tribunal de Justiça em São Paulo, primeiro intendente em São Paulo, que seria prefeito. Naquela época eram chamados de ministros. Era chamado de Sim, ministro sim, em São do Paulo. Tribunal de Justiça, Clementino de Souza sim. Castro. Então a família inteira dele, todos, só ele então era o ignorante, o rude. Não, não era. Então foi um ato justamente na morte dele para atingir a família dele e a memória dele. Uma coisa terrível, que ele era e muitos historiadores pegam essa publicação e começam a republicar, se basear isso como se fosse. Então, se você vai, um monte de trabalhos acadêmicos que eu estudo, que eu leio, que eu tenho em casa, repete a mesma história. Eles vão repetindo a mesma história, entendeu? Por exemplo, como você deve saber isso melhor do que eu, Sudi Menuti, em 1900. Grande educador. Grande educador. Em 1938, no cinquentenário da abolição, ele publica um livro, Precursor do Abolicionismo no Brasil. Eu tenho esse livro. Luiz Gama. E num trecho do livro, ele sugere que talvez não tenha sido Antônio Bento que fez aquele famoso discurso no túmulo de Antônio Bento, e sim um médico, Clímaco Barbosa, Prometendo continuar a obra de Luiz Gama. E sim Clímaco Barbosa. E não foi. Quem era um médico baiano, entendeu? Mas quem foi? Mas foi o Antônio Bento? Foi o Antônio Bento. E quem era o médico de Luiz Gama era o doutor Jaime Serva, que inclusive tem uma publicação, ele assina atestado de óbito, e Luiz Gama, um pouco antes de morrer, agradece ao Jaime Serva, que também era o irmão de Antônio Bento, entendeu? Então foi Antônio Bento que fez esse discurso e um juramento no cemitério da Consolação. Isso. Agora, há um episódio da vida do Luiz Gama que impressionou profundamente seu bisavô. Fez ele até chorar. Sabe qual é? Não. Quando o Luiz Gama contou para o Antônio Bento que ele havia sido vendido com 10 anos como escravo pelo próprio pai, que ficou arruinado pelo jogo e vendeu o próprio filho com 10 anos como escravo. Olha que absurdo. Quando o Luiz Gama contou isso para o Antônio Bento, ele chorou. Chorou. E isso foi um dos motivos pelos quais ele se empenhou tanto pela libertação dos escravos, que ele gostava muito do Luiz Gama. Mas hoje, meu caro Fernando Jorge e meu caro Luiz, nós estamos resgatando toda a fidelidade, toda essa formosura de vida que teve Antônio Bento. Porque esta é uma homenagem que Direito e Justiça em Foco faz a este grande abolicionista Antônio Bento de Souza e Castro. Eu gostaria agora de perguntar a você o seguinte: o que foi a Ordem dos Caifazes? Mas você já falou sobre isso, sobre os Caifazes e quem dela participava. Você pode falar? A Ordem dos Caifazes, Ela tem alguma sinonimia com Caifás? Tem. Ela se baseia numa parte do Evangelho de São João que diz: vós não sabeis, vós não compreendeis que convém que um homem morra para que todo o povo não pereça. 11:50, São João. Foi baseado nisso que o Caifás diz. E efetivado mesmo na morte, em 1882, na morte de Luiz Gama. Ali ele faz um juramento
E ali, usando o termo, ali ele vai para cima mesmo. A partir daquele momento ele vai. Porque Luiz Gama sempre discordou dos métodos de Antônio Bento. Eles eram muito amigos, mas Antônio Bento saiu do trilho da lei, aí arrepio da lei, ele ia para a ação. É verdade. Como disse verdade. o doutor Ascor. Mas então, doutor Luiz, a literatura destaca o contraste de personalidades entre Luiz Gama, não é, que era um contido, cauteloso, e a de Antônio Bento, audaz e intrépido. Você pode falar alguma coisa sobre isso? A diferença é que Luiz Gama, devido à própria história, ele seguia, em 1850, ele quer cursar a faculdade de Direito e não consegue por causa da cor, isso, aquilo e tal. Depois ele frequenta as aulas, vira um rábula, recebe uma carta e começa a atuar como jurista. Antônio Bento já era um operador do direito. Sim. Né? E ele trabalhou com isso. O método do Luiz Gama era convencer, era um excelente orador, tudo isso. E Antônio Bento esqueceu disso tudo e foi para a ação. Luiz Gama discordava desse método. Ele era venerável da Loja América, Antônio Bento era da Loja Piratininga, e eles discutiam sobre o método. Em 1880, quando ele já está doente, ele chama Antônio Bento e fala, tem que partir para a ação, tem que ir para aí. O juramento é em função quando Luiz Gama já admite. Não adianta, ou vamos para cima ou não vai dar certo. Então essa diferença teve influência nos resultados das duas das atuações? Sim. Quer dizer, um foi aprendendo com o outro ali, lidando com isso. Entendeu? E chega no final, ele é doente, ele não pode fazer mais nada. Entendeu? Ele era diabético, Luiz Gama, sofria muito com isso. Então ele fala, vamos para cima, você está certo, a gente tem que fazer assim. Então ele faz aquele discurso, aquele juramento, e depois ele fala, quando eu vejo pessoas sofrendo ao meu lado, como que eu faço? Eu me sinto impotente, eu tenho vontade de largar tudo, largar a pena, e declarar, bradar, né? Liberdade ou morte. Aí os Caifases entram realmente em ação. E os que mais ajudaram foram os ferroviários, que sem eles não chegavam a Santos, tudo isso, e por aí vai. É uma história linda. Muito bem. É lamentável, doutor Luiz, que eu tenha que encerrar o programa, porque essa conversa aqui está tão boa, que a gente fica até, viu, doutor Fernando Jorge, com uma certa mágoa em não passar mais verdades para a sociedade brasileira. Eu quero presenteá-los com uma obra que eu consegui traduzir do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. E a Quartier Latin teve a ousadia de publicar. Está aqui para você. O mesmo faço... Obrigado. Não, o mesmo faço... Calma. Eu já passei. Já passou? Já passei. O mesmo faço ao traduzido de que idioma? doutor Fernando... Como? De que idioma foi traduzido? E do italiano para o português. Ah, muito bem. E eu também faço este presente ao doutor Fernando Então a Jorge. sua tradução não é uma bela infiel? Não. Porque as traduções que parecem muito bonitas, às vezes não são fiéis. Eu não sei, eu consegui traduzir de acordo com a minha vivência na Itália. Eu morei 2 anos em Roma. Aí eu aprendi a língua italiana. Parabéns. É a língua mais melodiosa, mais sonora do mundo. Melodiosa. O senhor concorda com essa frase? Ela vem atrás da francesa, né? Concorda? Tradutor e traditore. Tradutor e traidor? É verdade. Alguns são traditores. Mas o senhor não foi traidor. Alguns são traditores. Eu espero que eu não tenha sido traditor. Eu espero. Bela edição, hein? Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, hein? Leiam com Eu carinho. ignorava essa faceta da sua personalidade. Que o senhor é tradutor. Não, eu traduzi esse livro. Porque eu já traduzi traduzir outro é uma também. arte. Eu já É uma traduzi. Eu vou ter um livro traduzido agora. Ótimo.
Aí eu faço questão de ler para aprender mais. Parabéns. Sempre. Sempre, né? Doutor Fernando, em rápidas palavras, as suas considerações finais. Hein? Ah, sim. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, que o Antônio Bento fundou 3 jornais. O Arado, não é verdade? Onde ele arava no terreno da verdade, da justiça, a verdade e a redenção. Não é verdade? Ele fez o Arado. Hein? O Arado em 1882. Isso. E a redenção. 1887 e em 83. 3 jornais. Em 83, Isso. Jornal do Parabéns Comércio. pela sua memória. Parabéns. Muito obrigado, então, pela sua participação no programa. E agora as suas considerações finais. O jornal se fala em reconhecimento, não? O jornal A Redenção de Antônio Bento foi uma bela homenagem. Ele foi declarado pela Unesco, né, o Patrimônio Cultural da Humanidade. É o maior reconhecimento que Antônio Bento recebeu em 2014, quando o jornal A Redenção foi elevado a isso. E tem uma frase que termina uma declaração de Raul Pompeia, quando Antônio Bento falece, que ele diz, né, Antônio Bento de Souza Castro foi uma lenda, entendeu? Numa história que teve como personagem principal um Caifás. Isso, Raul Pompeia. Parabéns. Muito bem. Muito obrigado. Mas eu vou agora encerrar o programa, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Madame Ricobon. A razão contraria o coração, mas nunca o persuade. Quero agradecer mais uma vez a presença do excelso ser humano Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro, bisneto direto de Antônio Bento de Souza e Castro, e de Dr. Fernando Jorge, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Na esperança que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Vamos fazer uma cadeia de união. Opa! Saúde, sabedoria e segurança. Muito bem.